Você já ouviu falar em gravidez psicológica? Esse é o tema do nosso Aprenda em 30 Minutos de hoje. E aqui, Rafael Esquiava, do Mater Online, e vamos lá para mais um programa, onde a gente vai trazer aqui para vocês sempre um tema muito interessante a respeito aí de saúde mental materna, psicologia perinatal, para a gente poder entender mais a fundo aí algumas questões. E hoje nós vamos falar, então, um pouco aí a respeito de gravidez psicológica. Bom, vamos falar então sobre esse assunto, né? Que desperta muita curiosidade em muitas pessoas. No entanto, ele é um evento raro e pouco estudado, tá bom? Então é importante dizer para vocês que, por ser um evento raro, há raríssimas publicações também. Digamos que é um tanto difícil a gente ter pesquisas nessa área e conseguir, de fato, de tão raro que é esse fenômeno. Para quem não entende como que é feita uma pesquisa, né, fala assim, mas por que ninguém publica sobre isso, coisas assim? Para quem não entende, né, uma pesquisa, gente, ela leva um tempo, meses, você precisa da pessoa. Então, imaginem vocês, né, uma situação muito rara que você não sabe onde vai acontecer, né? Em que hospital isso vai aparecer, se vai aparecer. Então, assim, fica um tanto difícil, complexo da gente conseguir, de fato, fazer estudos sobre isso. Por isso, né, que a gente vai falar aqui, eu vou trazer para vocês informações sobre gravidez psicológica. No entanto, vão faltar dados, tá? Por quê? Porque é pouco investigado. E eu também não vou ficar aqui me atrevendo a supor coisas, né? Eu não vou ficar aqui falando coisas que não são evidências científicas. Principalmente porque vocês estão seguindo o Mater Online justamente por ser um canal científico, né? Vocês seguem o Saúde Mental Materna e o Mater Online, pois é um canal que não é falado de achismos, né? Mas é um canal em que a gente se baseia na ciência para poder abrir a boca aqui e vir trazer informação para vocês. Portanto, tá? É importante que eu já deixe isso claro desde o início aqui para vocês, né? Que devido à escassez de pesquisas, os dados ainda são bem superficiais, tá certo? Mas também a gente já consegue ter algumas coisas interessantes que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, qual é o nome científico da gravidez psicológica? Nós chamamos de pseudociese, tá? Que é uma gravidez fictícia, né? Falsa, uma falsa gravidez. Então, é pseudo de falso, né? Ciese. Então, é uma gravidez falsa, uma gravidez que a gente aqui popularmente vamos chamar de gravidez psicológica. A gravidez psicológica ou pseudociese, no mundo animal, não é tão raro quanto para a espécie humana, tá bom? Na espécie animal é comum a gente ver gatinha com gravidez psicológica, as cachorrinhas, né, as cadelinhas com gravidez psicológica. Muito provavelmente você já teve algum pet, né, que teve aí uma gravidez psicológica. Então não é algo que acontece só com humanos. Acontece também com animais e há uma frequência relativa aí que acontece com os animais. E nos animais, é interessante que muitos que vão apresentar aí essa gravidez psicológica, né? São animais que nunca viram um outro animal grávido, né? Interessante a gente pensar nisso, né? Que no reino animal pode existir, né? Essa gestação psicológica, mesmo sem o animalzinho entender o que é gravidez, mesmo ele não tendo linguagem, né, e nunca ter visto um outro animalzinho grávido também. Então, vale a pena aí a gente tentar investigar futuramente, né, com novas tecnologias. A internet é uma possibilidade legal hoje, né, da gente conseguir fazer pesquisas não limitadas, né, a um espaço geográfico,
Mas, enfim, né, é uma questão para o futuro, né? Agora a gente vai começar a lidar ainda mais com o mundo da internet, pesquisas e etc, né? Tanta gente aí foi fazer mestrado e doutorado, teve que parar por causa da pandemia, porque ia fazer pesquisa presencial e tudo mais. Enfim, não é esse o assunto aqui hoje. Mas na espécie humana já existiu uma época em que era um fenômeno não tão raro quanto hoje, tá bom? Então, sim, na espécie humana já foi mais frequente a observação de gravidez psicológica também. Hoje é raro, tá? Mas vamos entender um contexto histórico aí também. Bom, existia uma época em que a mulher ela era vista só como procriadora, ela era um objeto, tá? Uma mulher ela não era alguém, ela era um objeto. Então, ela não tinha direito à escola, ela não tinha direito a trabalhar, ela não tinha direitos de voto, ela não tinha direitos humanos, ela não tinha nada, né? Ela era uma propriedade de um homem, tá? Seja essa mulher uma escrava e proprietária, né, do seu senhor, né, de escravos ou do seu próprio marido, tá? Então, algumas mulheres eram totalmente submissas, subordinadas, sem direito à fala, de escolha, desejos, nada. E numa época, né, em que a mulher era vista só como alguém quando ela tinha filhos, e claro, né, esse alguém também relacionado à nobreza, pessoas com poder aquisitivo, tá? Então, ela só era vista cumprindo seu papel de mulher, feminino, tendo filhos. E é claro que a infertilidade existia também, né? Sempre existiu, assim, a infertilidade não é algo que acontece só hoje, tá? Já acontece há séculos, há milhares de anos. E mulheres inférteis era comum que tivessem também gravidez psicológica, tá? A gente tem o famoso caso da rainha da Inglaterra, mais ou menos no século XV, que ela teve, inclusive, 2 gestações psicológicas, né? Porque ela precisava dar um filho para o rei. E imaginem vocês que é uma época que não existia ultrassom, não existia exame de beta-HCG, né? Não existia como você ter confirmação se aquela pessoa realmente estava grávida ou não. A pessoa, se ela apresentasse os sintomas, se o ventre começasse a se evidenciar, se os seios começassem a fabricar leite, né? Então, entendia que aquela pessoa estava grávida. Não tinha ninguém para fazer ultrassom, para fazer um pré-natal, para ouvir o batimento cardíaco do feto, né? Para fazer um teste de sangue, de urina, não existia isso, tá? Então, era comum que essas mulheres descobriam que não existia bebê nenhum na hora de parir, tá? Elas levavam a gestação uns 9 meses, a barriga crescia pelos 9 meses, tá? Sentia todos os tipos de sintomas e sentia todas as dores e contrações de parto também. Mas o bebê mesmo não existia, tá? Então, isso numa época, então, em que a tecnologia, a informação, a medicina não estavam avançadas, era mais comum. Agora, nesse último século, as coisas mudaram. O pré-natal, por exemplo, ele é uma política de saúde pública das que há maior investimento, tá? Então, é certo que da importância de que a maioria das gestantes no nosso país hoje, por exemplo, passem pelo pré-natal. É claro que a gente sabe que vão existir mulheres que, por diversos motivos, elas não vão procurar, né, fazer o pré-natal. Mas é uma política que é bem trabalhada hoje no Brasil para que exista e realmente atenda todas as 3 milhões de gestantes por ano que o Brasil tem. Está preparado, teoricamente, para isso, né? E aí, com toda essa divulgação, né,
de que as gestantes devem fazer o pré-natal, então já é possível descobrir logo no início, né, que não tem uma gestação. Então, uma mulher, ela pode até achar que ela está grávida, sentir enjoo, vertigens, desejos, uma série de coisas. Mas quando ela vai fazer o pré-natal, quando ela vai fazer o teste de sangue, quando ela vai fazer o ultrassom, os sinais que são diferentes de sintomas. Qual que é a diferença entre sinais e sintomas? Sintomas é quando, por exemplo, eu apresento desejo, enjoo, vertigem, sonolência. Isso são sintomas. Que quando juntos, né, dão a impressão, então, que essa mulher está grávida, porque mulheres grávidas, né, elas apresentam certos sintomas. Então, esses estavam características de grávida. Mas como que eu vou ter certeza? Só ouvindo os sintomas? Não. Hoje a gente já tem tecnologia. Antigamente, você acreditava porque não tinha tecnologia. Então, você tinha que acreditar nos sintomas, que é o autorrelato da pessoa, do cliente. Hoje a gente confia nos sinais, tá? Então a gente não acredita que a pessoa está grávida só com os sintomas de gravidez, mesmo porque homens também passam por sintomas de gravidez, tá? Gravidez psicológica também acontece com sintomas de gravidez. Então a gente não tem nos sintomas o diagnóstico. A gente vai dar o diagnóstico como? Nos testes, nos exames, realmente, nos sinais. Então, vai fazer o exame de beta-HCG. Aí, vê lá, ó, né? Se deu uma porcentagem, olha, tá grávida. Acima disso, a pessoa tá grávida. É um sinal. O ultrassom, eu faço ultrassom, consigo ver lá que existe um embrião, né? Então, pronto, né? Eu vi um feto. Então, pronto, é um sinal que tá grávido. Percebe? Então, existe essa diferença. Então, hoje, essas mulheres chegando, né, para fazer o pré-natal, já consegue descobrir e falar assim: olha, não tá grávida. Aqui, ó, o exame beta-HCG, o exame de ultrassonografia indica que não há uma gestação. Então, essa mulher, né, que acreditava que estava grávida, ela tem esse dado de realidade e, dependendo da estrutura psicológica dela, pronto. É isso só que ela precisava, ela volta para a vida dela normal, vamos conversar sobre isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que ela não vai, na maioria das vezes, continuar levando adiante essa gestação, tá? Porque logo no começo, ou no momento, né, que ela foi procurar fazer o pré-natal, já foi revelado para ela que ela não está grávida. Percebe, gente? Porque antigamente era mais fácil alguém levar uma gestação inteira de 9 meses, imaginária, psicológica, porque não existiam tecnologias. Hoje, com a existência dessas tecnologias, é mais difícil a gente ter, né, essa prolongação de uma gestação imaginária, tá? No entanto, vão existir aquelas mulheres que vão ter uma gestação psicológica e que não vão procurar o pré-natal? Sim, claro, elas vão existir também. É muito mais raro? Sim, é muito mais raro. Pelo que eu pesquisei aqui, a cada 22 mil gestações, uma vai ser psicológica, tá bom? 22 mil gestações, uma vai ser psicológica. Então, assim, é realmente algo muito raro. E, então, dessa raridade, ainda será mais raro aquela que não vai procurar o sistema público, né, ou privado de saúde, não precisa ser só sistema público, não, eu que me equivoquei aqui, o privado de saúde, ou o que for, né, para fazer o pré-natal, e vai ter, então, a informação de que não está grávida, tá? Mas uma pequena parcela não vai procurar e vai poder levar essa gestação adiante até os finalmente, né? Até o parir, né? E ser só sangue ali dentro acumulado, né? Porque não teve menstruação, não teve um monte de coisa. Uma gravidez psicológica não significa uma gravidez que a pessoa está fingindo estar grávida. Importante isso.
Algumas pessoas não entendem bem, incluindo profissionais de saúde, incluindo profissionais de saúde que atuam em setor de maternidade, que por essa falta de conhecimento que não é culpa do profissional, mas é porque a gente não tem publicações científicas sobre isso, tá? Alguns acabam tendo comportamentos equivocados e acabam acreditando e tendo comportamentos que vão prejudicar ainda mais a saúde mental dessa mulher. São alguns comportamentos, tais como acreditar que aquela mulher que diz que está grávida, e mesmo mostrando o ultrassom, mesmo mostrando o exame de beta-HCG e dizendo para ela não está grávida, e ela continua afirmando, e ela diz para os profissionais que eles são incompetentes, ela diz que vai procurar um outro espaço para fazer o pré-natal, outras opiniões, porque ela tem certeza que ela está grávida, tá? Então, há alguns profissionais que não conseguem entender esse transtorno mental, vão dizer que ela é falsa, que ela é mentirosa, que ela é sem vergonha, não conseguem entender, né? Que na realidade ela não é falsa, ela não é mentirosa, ela não é uma safada, ela é uma pessoa que está precisando de cuidados, que está precisando de acolhimento, que está precisando de empatia, orientação. Tá? Uma mulher, então, com gravidez psicológica, ela precisa de toda essa assistência humanizada. Só que, infelizmente, algumas pessoas vão achar e vão dizer mesmo que ela tá querendo aparecer. Nossa, aí tá querendo aparecer, coloca uma melancia no pescoço, né? Então, a gente vai ouvir isso, infelizmente, tá? É correto? Não, não é correto, claro que não. Tá? Então, a gente precisa ter uma postura mais adequada para saber receber esse tipo de caso. É constante? Não. Recebe todo dia? Não. Recebe todo ano? Não. Mas, se você trabalha em uma maternidade, há uma probabilidade de você receber, tá? Em geral, quem que são os primeiros profissionais que vão ter contato com essa mulher com gravidez psicológica? É o enfermeiro e o obstetra, tá? Não é o psicólogo primeiro, né, que vai receber, na maioria dos casos, né, assim, já são poucos, já são escassos, mas quando chega, né, no serviço de saúde, os primeiros profissionais que vão ter que lidar com essa situação é o obstetra e é o enfermeiro. Enfim, o enfermeiro que vai estar na frente, né, vai ser o primeiro de todos. Então, é importante que a gente saiba ter uma postura diferente, humanizada, acolhedora, orientadora, respeitosa com essas pessoas, tá? Então, primeiro de tudo, mito do ela é mentirosa, ela é falsa, cai por terra aqui, ok? Ela não é mentirosa, ela não é falsa. Ela realmente acredita que está grávida, tá? Ela tem plena certeza que está grávida. Ela não quer chamar atenção, não é isso. Um outro fato que costumam me perguntar sobre gravidez psicológica é se essa mulher ela está com psicose, tá? Para quem tá aí, chegou agora conhecendo Mater Online, não sabe ainda o que significa psicose, psicose é um transtorno mental que a pessoa cinde com a realidade, tá? A pessoa, ela vê coisas que ninguém vê, ela escuta coisas que ninguém tá escutando, né? É o chamado louco, né? O popularmente, aquela pessoa que vulgarmente, popularmente a gente fala que é louco, é o psicótico, é o esquizofrênico, tá? Então, são alucinações, são coisas que a pessoa vê, acredita e que não existe. Como, por exemplo, uma gravidez. No entanto, prestem bem atenção. Uma mulher com gravidez psicológica, ela não está psicótica. Ela sabe o nome dela, ela continua sabendo o local de trabalho dela, ela continua sendo a mesma pessoa. Se ela é esposa, ela sabe que ela é esposa. Se ela é filha, ela sabe que ela é filha. Se ela é amiga, ela sabe de quem ela é amiga. Ela sabe tudo da vida dela. Tudo da vida dela. Ela não cindiu com a realidade da vida dela. Mas em apenas um ponto
que ela está tendo esse comportamento, né? Essa psicose do corpo, né? É o corpo que está reagindo à nossa mente. Então, a mente da pessoa acredita que está grávida e o corpo reage como se estivesse grávido, tá? Existem algumas coisas que podem ser voluntárias e outras são involuntárias. Por exemplo, a fabricação de beta-HCG e de um bebê sem espermatozoide fecundado no óvulo, a gente não consegue fabricar, tá? Mas a gente consegue fabricar enjoo, vômito, desejo, sonolência, leite, barriga crescendo, sim, é possível e acontece, tá? O psicológico, ele consegue influenciar a esse nível, a esse ponto no organismo. Então, essa mulher não é que ela está psicótica, tá? Então, não confundam gravidez psicológica com psicose. Porque a psicose, ela vai desestruturar essa pessoa em vários setores da vida. Essa pessoa, ela vai achar que ela é uma outra pessoa, ela vai olhar para alguém, vai chamar de outro nome, não vai reconhecer, vai estar cindida com a realidade. Já numa gravidez psicológica, a pessoa, ela mantém todos os padrões. A única coisa de transtorno mental aí que vai existir é ela acreditar que está grávida quando ela não está grávida. É ela ter reações orgânicas e sintomas de uma gravidez quando não existe uma gravidez, tá? Mas alguém que tem psicose pode, na sua alucinação, ter uma gravidez psicológica? Sim, pode, tá? Mas são coisas diferentes. Alguém com transtorno psicótico, né, ou esquizofrênico, algo assim, pode ter uma gravidez psicológica? Pode também. Mas significa que é a mesma coisa? Não, não significa que é a mesma coisa, tá? Então, olha só. A gente tem aí essas mulheres com gravidez psicológica que, por um motivo ou outro, elas vão, então, procurar o serviço de saúde e vão, então, ser informadas que estão com gravidez psicológica, tá? É normal que no começo ela negue, tá? Ela tem uma reação de negação, de dizer que vai procurar outra opinião médica. Isso tudo é normal, tá? Mas os profissionais que estiverem ali, eles devem saber acolher, tá? Eles devem saber acolher, eles não têm que dizer para ela, então vai, sua louca, né? Ou alguma coisa assim, né? Desrespeitar, falar de qualquer jeito, né? A gravidez que você tem aqui, ó, a gente viu, fez ultrassom, não tem bebê nenhum, tá? É psicológico isso aí, então você não tá grávida, ok? Próximo, né? Não é assim que se trata, tá bom? Pensem que essa mulher, quando ela descobre que ela não tá grávida, quando ela descobre isso, é a mesma coisa que se tivesse dizendo para ela assim, ó, você tá tendo um aborto, você teve um aborto, seu bebê morreu, tá? Houve um óbito fetal. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você está dizendo para ela. Você está dizendo para ela que o filho dela morreu. Quando você está dando um diagnóstico de gravidez psicológica, você tem que entender isso. Que o que você está falando para aquela pessoa é que o bebê dela morreu. É difícil para um profissional da saúde falar isso, porque na cabeça do profissional, tipo, não morreu ninguém, não existisse alguém. Então, como que morreu, né? Por que ela vai ficar triste se nem existia? Ela vai ficar triste por algo que nem existia? Sim, ela vai ficar triste por algo que nem existia, porque no psicológico dela, na fantasia dela, existia, tá? Quem são as mulheres com risco, né, para ter uma gravidez psicológica aqui, né? Alguém está perguntando, desenvolvimento e cuidado, perguntando se existe fatores de risco para uma mulher ter uma gravidez psicológica. Existe sim, tá? Então, ela desejar muito uma gravidez. Então, aquela mulher que deseja muito, muito uma gravidez. E aquela mulher que tem muito medo de gravidez, né? Tem muito medo, pavor, não quer ficar grávida, tá? Então é importante que o profissional que vai acolher essa mulher conheça essa história também,
tá? Então, é uma mulher que passou por abortos repetitivos, vários abortos. É uma mulher que tem problema de fertilidade, ou marido, né? A gente fala de casal infértil na realidade, né? Não é nenhum homem nem mulher, é o casal. É um casal infértil, tá? Então, teve abortos recorrentes, tá desejante demais, tá perto da menopausa, né? Sabe? Então, assim, são alguns elementos, tá? Então, o medo excessivo e o desejo excessivo podem ser um dos desencadeadores para uma gravidez psicológica, tá? Então é importante a gente também olhar para isso, para essa história, tá? E aí, ao olhar para essa história, a gente vai saber como acolher também essa informação. Então, voltando para lá, principalmente nos casos em que a mulher desejava demais, que já teve vários abortos, né? E tem essa gravidez psicológica, gente. A hora de dar a notícia de que a gravidez não existe é o momento que você está dando para ela uma informação de que o bebê dela morreu, porque ele existia na cabeça dela. Não é que ele não é porque ele não existia fisicamente que ele não existia. Sim, ele existia na cabeça dela, na cabeça do parceiro dela, na cabeça da família. Existia. Então, cuidado na hora de passar a informação. E qual é o tipo de acolhimento? Né? A gente vai ter que fazer uma psicoterapia depois com essa pessoa, sim, tá? Então, se você é um profissional da saúde, você vai fazer o acolhimento, você vai fazer a orientação, mas você não vai fazer a psicoterapia. Mas a psicoterapia é extremamente importante para casos como esse, para ajudar essa pessoa a lidar com o que aconteceu com ela, por que aconteceu isso com ela, tá? E até para a gente evitar um outro transtorno mental, como uma depressão, por exemplo, tá? Então, é importante que a gente faça uma terapia, né, de realidade, tá? É uma psicoterapia de apoio orientada para a realidade, tá? E quem que vai ser o melhor psicoterapeuta para essas situações? É óbvio que você já sabe a resposta. É o psicólogo perinatal. Psicólogo perinatal é, então, o mais indicado para situações como essa. Então, se você trabalha aí dentro de um hospital, é importantíssimo que você tenha psicólogos perinatais aí no seu hospital, né? Que são os mais indicados para lidar com situações como essa depois. Então, qual a melhor forma de dar essa notícia que a Sinergicamente Psico está perguntando? A melhor forma de dar a notícia é falando a realidade para a pessoa, não é para enrolar, é para falar a realidade, mas não é para falar a realidade de forma bruta, não é para falar sobre a realidade de forma desumana. É só você ter uma empatia, uma postura ética, uma postura de responsabilidade para abordar o assunto, tá? Então, é o momento que a pessoa ela vai ter um baque, ela vai sofrer com a informação. Então, não é uma notícia que você dá falando, era uma gravidez psicológica, pode ir, né? Tipo, você estava imaginando, viu? Não tem bebê nenhum aí, não. Tá? Respeito pela pessoa. Respeito pela pessoa. E aí, então, há um encaminhamento também aí para uma psicoterapia, para ajudar essa pessoa a lidar com essa informação no pós dados de realidade que ela descobre, tá? Então, a gente vai tratar, né, de forma a entender que, sim, era um bebê que existia na imaginação, mas existia, e por isso, com toda a delicadeza e cuidado que merece a situação. A Concadriana,
Evite no consultório da gineco e uma paciente entrou em um trabalho de parto e depois soube que era gravidez psicológica. Bem delicado isso mesmo. Respeito. Show, Adriana. Né? Então, assim, é precisa. Só que a equipe, muitas vezes, né, Adriana, fica perdida, não sabe o que fazer e, às vezes, age de forma grotesca, né? Pode agir de forma, essa aí tá louca, não vou nem dar atenção para ela, ela tá querendo atenção. A gente tem mulher lá e parindo de verdade, a gente vai ficar perdendo tempo com essa aqui que tá fingindo que tá parindo, percebe? Então, algumas coisas assim a gente sabe que pode acontecer e por isso que a gente precisa cada vez mais levar essas informações para o maior número de profissionais de todos os campos da saúde, né? Para saber entender e gerir melhor essas informações, né? De respeito pelo próximo. Então, a forma com que a gente vai, né? Isso, despreparo, mas foi super respeitada. Que legal, Adriana, show de bola, né? A gente fica muito feliz quando, né, tem esses feedbacks, essas informações, né? Que tem pessoas que estão sendo respeitadas, né? E que deu tudo certo. Isso é muito legal, Adriana. Obrigada por compartilhar com a gente. Então, sobre a gravidez psicológica, né? É isso de informações que nós temos, tá? Que ela existe sim, ela é mais rara, a mulher ela pode ter e ser difícil para ela aceitar, né, o fato da realidade. Às vezes ela vai levar um tempo, muitas vezes ela vai precisar, né, de um tratamento psicoterápico. E a nossa postura, então, de profissional é de empatia, acolhimento e orientação, tá? Para esses casos, então. Então é isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês sobre gravidez psicológica hoje, eu falei, consegui aqui fazer o Aprenda em 30 minutos, realmente em 30 minutos. Hoje a gente conseguiu aí chegar nos 30 minutos certinho. Geralmente eu passo, né? Acabo indo até próximo de 1 hora, mas hoje eu consegui aqui falar com vocês. Aqui, Adriana, processo de luto deve ser seguido mesmo. Isso mesmo, a gente segue como processo de luto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.